E aí, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre os 3 passos para o agulhamento de sucesso. Na realidade, esses 3 passos, eles são oriundos da acupuntura baseada em palpação, o método que eu utilizo, inspirado na acupuntura japonesa, nos mestres Nagano e Kiko Matsumoto. E eu tenho certeza que esses 3 passos que eu utilizo nessa minha metodologia da acupuntura baseada em palpação, você também pode utilizar na sua própria prática clínica. Tá? Seja você um praticante de acupuntura chinesa, de MTC ou de outras formas, certo? Então, toda vez que você efetuar um tratamento de acupuntura e você tem certeza de que o seu diagnóstico está correto, você elaborou bem o seu plano de tratamento e mesmo assim ainda não está tendo o resultado desejado, eu te convido a fazer uma investigação sobre esses 3 passos que eu vou descrever agora, certo? Eu coloco esses 3 passos como método LAP ou LAP. Assim fica fácil de você memorizar essa frase, esse mnemônico, onde LAP, o L significa localização, o A, ângulo e o P, profundidade. Então, antes de você pensar somente em tonificação e dispersão, conforme você pratica com a acupuntura chinesa ou outras formas, pense nesses 3 itens. Tá? Antes de você pensar no estímulo, quero dizer, de tonificação ou dispersão, pense nesses 3 itens primeiramente. Localização, ângulo e profundidade. Certo? Então, na acupuntura baseada em palpação japonesa, como que eu faço, certo? Vamos supor eu fiz a palpação numa região próxima do fígado. O fígado fica do lado direito, então próximo a F13, F14, nessa região. E eu percebo uma sensibilidade nessa área. Ok. Então, suponhamos que eu vá utilizar o ponto F3, certo? Ou F1, um ponto de fígado, tá bom? Suponhamos aqui que eu vou utilizar o F3, certo? Então, eu faço o agulhamento de F3 e após efetuar esse agulhamento, eu palpo novamente a região de F13 e F14 à direita e verifico se não há mais essa sensibilidade. Então, vamos supor que eu execute o agulhamento no F3 e após esse agulhamento eu palpo novamente e esse agulhamento não provocou nada. Não clareou a reatividade, continua ainda doendo. O que eu preciso pensar? Em um desses 3 itens. Localização. Tá? Quando a gente fala de localização, você vai pensar, primeiramente, o acuponto, a gente chama de ponto de acupuntura, ele não é um ponto milimetricamente exato. Toda vez que a gente fala em acuponto ou ponto de acupuntura, a gente está se referindo a uma área. É muito importante que você entenda isso. Um grande amigo meu, o professor Leandro, da Acupuntura Sem Frescura, ele fala sobre isso. Que quando a gente fala de ponto, a gente fala de cruzamento de 2 retas. Isso é um ponto, matematicamente falando. Na acupuntura isso não se aplica. Então, aquela localização que você tem no Atlas, ela especifica o endereço ali. Onde está aquela rua que você está pesquisando. Porém, a casa que você quer acessar, o número da casa, não está ali. Você precisa investigar, ou seja, dentro daquela rua, daquela área, você vai palpar aquele ponto e efetuar o agulhamento. Por isso que localização é de extrema importância. Então, pense numa área. No caso aí, no exemplo, a gente usou o F3. Então, palpe melhor a região, agulhe novamente em outro lugar. Mude a localização. E cheque novamente, palpando ali na região de F13 e F14. Certo? Esse é o primeiro item. Segundo item, ângulo. Muitas vezes, apenas uma mudança sutil do ângulo do agulhamento provoca já a liberação dessa zona reflexa. Então, às vezes você fez um agulhamento a 90 graus, perpendicular. Não ocasionou nenhuma melhora nessa área. Então, mude o ângulo. Agulha 45, agulha 30.
Brinque com esse tipo de agulhamento, com esse tipo de angulação, tá? Quando eu falo em ângulo aqui, eu não estou falando de ângulo de tonificação e dispersão, tá? Vamos supor que você quer efetuar uma tonificação. Quando a gente quer efetuar uma tonificação, geralmente o agulhamento, né, ele segue o fluxo do canal, do meridiano em questão, tá? Então você fez o agulhamento no sentido do canal, mas o ângulo pode ser diferente. Mesmo estando no sentido do canal, ele pode ser a 80 graus, a 90 graus, a 45 graus, a 15 graus. Então, localização, ângulo. Terceiro item, profundidade. Muitas vezes os dois primeiros itens estão corretos, porém você não aprofundou a agulha devidamente, não chegou no ponto necessário para, no caso aí, clarear essa região de F13 e F14. Então a profundidade é muito importante. Pensando em termos de fisiologia da medicina chinesa, você quer alcançar determinado canal mais aprofundado. Então suponhamos que você efetuou o agulhamento e aprofundou bastante a agulha e mesmo assim não ocasionou nenhuma diferença na zona reflexa. Você retrai a agulha, deixa ela em nível mais superficial, checa novamente. Teve mudança. Então o problema era a profundidade. Então esses três itens são muito importantes. Quando eu falo de profundidade, já saindo da fisiologia da medicina chinesa, indo para um aspecto mais de ortopedia, por exemplo, a profundidade é de extrema importância, porque com a profundidade da agulha eu quero atingir determinado tecido. Então, quero trabalhar fáscia, quero trabalhar a musculatura, quero trabalhar um tendão, quero trabalhar um nervo, quero chegar próximo ao osso. Por isso que a profundidade é de extrema importância, caso você também esteja pensando em fisiologia ocidental. Então, sempre tenha essa consciência desse método LAP, localização, ângulo e profundidade, tá? Antes de fazer o estímulo de tonificação e de dispersão. Aplique isso, coloque nos comentários aqui embaixo como foi o seu processo de aprendizado, se você está utilizando, se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Não deixe de clicar aí no sininho para você receber todas as notificações, isso ajuda bastante para que o nosso vídeo chegue para mais pessoas e que você também seja sempre notificado, né? Somos um canal pequeno, então precisamos dessa ajuda, dessa força, tá? E continue nos seguindo aí para os próximos vídeos. Um grande abraço.